Yes! Chega mais perto, dona Ana. Boa noite. Olá! Olá! Olha, já temos povo. a Amélia aqui. Oi, Amélia. Como vai? Tudo bem? E no Instagram, cadê a Joana? Tá entrando, a Mariana. O Hanley, que tá sempre com a gente. Vamos lá, gente. Cadê vocês? Legislativo concursando também. Vamos lá. Araújo Ramos. Vamos ver o pessoal aqui do YouTube. Estamos no YouTube? Estamos no YouTube. Vamos dizer aí quem é que tá aí no pedaço. Da onde os preparativos, como Primeira sempre. coisa, a gente quer saber da onde que a galera chegou. Ah, chegou o Adriano, chegou o Paulo. Da onde que vocês estão acompanhando a gente? Ana Carolina, se estão no Brasil, se estão em Portugal? Que a gente sempre gosta de ter uma ideia, assim, da galera que tá chegando junto, de onde vem. Boa noite, Mônica. Érica. João Maurício, Rio de Janeiro. Adriano tá falando de Braga. Chegou o Robson, o carioca, que tá sempre aqui com a gente. Olha, hoje vai ser uma live especial, gente. Vai ser aquela live luso-brasileira. Olha, lá no Instagram a gente já vai aceitar ela. É Eunice. Opa, vamos colocar a Eunice no papo com a gente. E vamos colocá-la aqui também no YouTube, né? Para a galera conhecer. Vamos colocá-la no YouTube. Boa noite, Eunice. Olá, olá. Olha, para a gente fazer uma introdução aqui a Eunice, queria contar um pouquinho sobre o nosso contato e um pouco também sobre o tema, né? Exato. A Eunice mandou uma mensagem para a gente no Instagram, a gente começou a conversar e ela se mostrou interessada em debater esse assunto que é tão sensível, digamos assim, para as pessoas que estão imigrando. E a gente recebe muito essa pergunta. Como é que é a questão do preconceito contra o imigrante? Existe, não existe? E a gente, às vezes, fica escorregando um pouco para responder. Porque a gente entende que isso é um pouco pessoal. Cada um vai dar a versão da sua experiência, né? Tem gente que vai dizer que existe, que viveu muito, que vive o tempo todo. Tem gente que passou por isso menos, que encara isso de outra maneira. Enfim, é algo muito pessoal e nós não somos especialistas no assunto para debater a respeito da proporção. A gente fala as nossas experiências, a gente sempre traz... Como especialista, estou dizendo. É. E aí, quando a Eunice trouxe essa abordagem para a gente, ela é psicóloga e terapeuta familiar. Olha aí a gente falou, bom, quem melhor do que ela é portuguesa para conversar com a gente sobre preconceito e cultura na hora de migrar. Então, boa noite, Eunice, seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada. Antes de começarmos, claro, queria agradecer por me terem recebido na vossa casa. É um prazer. O prazer é todo nosso. A gente só quer saber se o pessoal está escutando bem, tanto o nosso áudio quanto o da Eunice. Boa. Então, deem um okzinho aí no Insta e no YouTube. Hoje a gente está com o YouTube embaixo, com o Insta em cima. Então, a gente vai ficar vendo as perguntas dali e as perguntas daqui, porque vai ter rodada de perguntas, sim, senhor. Olha, Quinta do Conde, Sesimbra, Contagem, Minas Gerais. Vamos ver como é que tá. Ali tá ok, gente, o áudio para vocês, tá bom? O pessoal tá meio devagar, né, dona Ana? O pessoal tá... Estão chegando. Tá tudo ótimo, áudio bom. Opa, ouvindo bem, legal. E aí no Instagram, como é que tá? Boa noite, Ervolino. Boa noite, Ana. Boa noite, Aline. Olha, para quem chegou desavisado aí, chegou atrasado, inclusive, estamos com uma participação aqui mais do que especial da Eunice. Do canal Conversas em Família, tanto no Insta quanto no YouTube, vocês podem já seguir. Vamos começar. Fala um pouquinho sobre esse seu trabalho, Eunice, para começar. O que você acha? Ótimo. Olha, o canal nasceu porque eu parei com as consultas presenciais por causa do Covid
e senti que as consultas online colmatavam algumas necessidades, mas não todas, porque também havia questões aqui de privacidade. Com os filhos em casa é muito difícil fecharmos numa divisão para ir ter terapia, não é? Então nem sempre era possível. E eu criei o canal aqui como uma possível resposta para algumas temáticas que nos incomodam, entre aspas, quase a todos. E foi assim que nasceu o Conversas em Família e pronto, foi um bocadinho de empurrão, ainda está tudo muito no início, mas pronto, fica ao convite, inscrevam-se e principalmente deixem comentários com temas que queiram ver debatidos para eu também conseguir corresponder às expectativas. Olha, que bacana, Eunice. O pessoal do Instagram está falando que o seu áudio está dando eco. É porque acho que se você tirar o fone do ouvido, tirar o fone, desacoplar o fone, eu acho que vai melhorar. Estão te ouvindo, ou então tirar o som aí do YouTube, estão te ouvindo 2 vezes. Não, geralmente é o fone de ouvido que vai se... E assim, está melhor? Vamos lá, vamos tentar. Digam aí, pessoal do Insta. Ricardinho já deu ali a dica. A Mariana também. Depois, fala um pouquinho, dá um alô aí, Eunice. Boa noite a quem chegou só agora, sejam bem-vindos. Tá ótimo, eu acho que sim. Agora acabou? Acabou, né, gente? Melhorou. Okay. Então é isso, então, vamos sem lá. fone. Boa, está resolvido. Como é que o Covid fez com que tantas coisas daí mudassem e tantas possibilidades aparecessem para diferentes profissões, enfim, para muita gente. Acho que a gente poderia já começar com alguma pergunta. Aliás, eu gostaria que vocês todos participassem. Tá dando eco, né? Ainda tá? Ainda tá. Acho que você vai ter que tirar o som do YouTube. Ou tá muito alto. O pessoal tá ouvindo o YouTube dela no Insta. Eu não tenho o YouTube ligado. Engraçado, o que será? Só tenho o fone do Instagram e esse tenho mesmo que ter. E no computador tenho o fone desligado. E o fone do Instagram tem que ter? Tem, porque o telefone resolveu também esta semana ter personalidade. Tá bem, vamos lá. Se você puder só baixar então um pouquinho o YouTube aí, acho que aí o pessoal te escuta menos. E assim, está melhor? Para mim tá, eu agora já não escuto mais. O André teve que dar uma fugidinha, gente, que eu tô mais acordando. Eu vou tocando aqui, vou iniciando aqui a conversa com a... Se ainda estiver muito alto, digam, eu baixo mais um bocadinho. Tá. Bom, Eunice, queria que você começasse dando esse apanhado entre essa briga do preconceito com a diferença cultural. Como é que isso bate para as pessoas que estão aqui, para os portugueses e para os imigrantes? O que você pode falar um pouquinho sobre isso? A gente hoje vai mais te ouvir. Eu acho que nós temos que começar por tentar entender o que é que realmente é o preconceito. Porque eu sinto que muitas vezes também somos alvo aqui de um bocadinho de um preconceito meio que fantasma. Portanto, às vezes confundimos diferenças culturais com preconceito e isso é um erro legítimo e é um erro a nível mundial. Portanto, sempre que há um choque de culturas, este fantasma de preconceito pode surgir e depois, se vos fizer sentido, eu posso-vos dar aqui alguns exemplos para ser mais fácil de me explicar. Uhum. Porque nós temos que ter a noção de que individualmente somos todos diferentes e é isso mesmo que nos torna tão especiais e tão ricos, não é? Se fôssemos todos iguais isto não tinha graça nenhuma, mas também todos nós temos a nossa bagagem e não temos que abdicar dela porque imigramos, mas temos que nos adaptar ao nosso destino.
E temos que principalmente respeitar quer aquilo que deixamos para trás, quer aquilo que vamos encontrar daí adiante. Sim. Eu posso-vos dar um exemplo muito prático. O meu pai emigrou, eu tinha 14 anos e ele emigrou para a China. Portanto, é uma cultura oposta à nossa. Eu sei que o meu pai não se identificava com a comida chinesa, mas nunca ouvi dizer mal da cultura, nunca ouvi uma crítica destrutiva, ouvi sim no sentido de haver saudade, de ficar contente porque encontrava um restaurante português e podia ter um bocadinho de nós perto dele, mas de facto não me recordo de ter ouvido algo destrutivo em relação a uma cultura tão diferente. E isto foi uma coisa que me marcou na altura, tinha 14 anos, e que nunca me esqueci. Portanto, ele emigrou até hoje está na Polónia, e nós vamos ao país onde ele está e passamos lá sempre algum tempo, mas sempre com esta noção de que é a casa dele enquanto ele está lá, mas ele tem que se reger pelas regras daquele país, não abdicando da cultura dele, porque não é necessário. Não é necessário e não faz parte da adaptação. Nós, quando falamos em adaptação, não temos que abdicar de nada daquilo que é nosso, mas temos sim que facilitar um bocadinho, quer para nos receberem, quer para nós também podermos receber aquilo que vamos encontrar. Não sei se estou a ir ao encontro daquilo que estavas a dizer, Pia. Sim, sim. É interessante você trazer essa perspectiva do português que migra, né? Porque a gente escuta muito o depoimento dos portugueses que migram também e as dificuldades que eles passam, seja em outros países aqui da Europa, seja em outros continentes, sejam os portugueses que vão para o Brasil, também se sentem um pouco deslocados, né? Tem esse sentimento que acho que carrega sempre o imigrante, de que você não é exatamente seu lar, aquele sentimento de pertencimento que a gente debate tanto aqui, é uma coisa que se constrói ao longo dos anos, né? E o que eu sinto muito é que, por vezes, o brasileiro, como tudo, tá? A gente é muito apressado, a gente quer tudo para ontem. E eu sinto que os brasileiros ficam nessa angústia de querer se inserir muito rapidamente, serem muito rapidamente aceitos. Mas aqui a gente precisa ter essa consciência de que o ritmo é diferente. Nós somos mais devagar. Né? Que a gente tem que chegar batendo na porta, com respeito, com educação, né? Chegando na casa dos outros. E que a gente tem que fazer a nossa parte para sermos aceitos, para conseguir nos inserirmos nessa cultura que, por mais próxima que seja da nossa, tem diferenças significativas e, às vezes, a gente também tende a minimizar e a ignorar isso. E aí fica um pouco mais difícil. Mas é muito bacana ouvir essa perspectiva do ponto de vista também não só de uma profissional, mas também de uma portuguesa, né? Cuja família passou por isso. É muito bacana. E aqui ainda batemos noutro ponto, que eu acho que também é muito importante, esta questão de cultura e de raiz, que é tão importante para todos nós, porque estamos longe de casa, não é? E aquilo que levamos é o que está dentro de nós, é o que nós sentimos, não é? Porque o resto fica para trás. Tudo o que é material fica para trás. Então, quando nós imigramos, temos a possibilidade de fazer uma triagem daquilo que é realmente importante para nós, que é o que nós sentimos. E isso é uma experiência fantástica se nós a conseguirmos absorver. Não é? Perfeito. É você levar o que você tem de bom e também construir o seu novo ser, conseguindo tirar do país novo, da nova cultura, o que tem de bom para te oferecer, né? E valorizar as nossas memórias, não é? Que passam, se já eram ricas, passam a ser tudo aquilo que nos agarra ao nosso chão, não é? E que também é fantástico. Eu tenho imensas memórias do meu pai, em que ele estava na China, eu estava na faculdade e durante muitas noites tive que estudar e que fazer trabalhos, e recordo-me de estarmos, quando apareceu o Skype, já há muito tempo, de ele estar a ver televisão sem som, estava a ver um filme sem som para me incomodar, e eu estava a fazer um trabalho da faculdade do outro lado,
E quando eu começava a ficar com sono, ele dizia-me, então ainda estás aí, o trabalho falta muito, o pai está aqui, eu estou a fazer companhia. Quer dizer, estas pequenas coisas marcaram-me para a vida, porque se nós nos fizermos presentes estando longe, tudo custa muito menos. Sim, e aqui entramos noutra parte, que é, conseguimos perceber o que é realmente o preconceito e quando somos alvo de preconceito, quando estamos seguros de nós, quando nós estamos arrumados por dentro, digamos assim. Não é? Porque vou-vos dar um exemplo prático. Nós aqui, já digo aqui como se estivesse também na minha casa, peço desculpa, mas aqui nas lives falamos várias vezes em adaptação. Portanto, é uma das preocupações quando as pessoas imigram, se vai ser fácil para os filhos adaptarem-se à escola num país novo, e é legítimo. Mas a forma como nós fazemos a pergunta, há muita gente que quando imigra pergunta, mas será que vai ser fácil para o meu filho, enquanto imigrante brasileiro, neste caso, portanto, adaptar-se à escola nova? Nós aqui já estamos a incutir-nos, não só nos nossos filhos, mas também na família toda, que vai haver uma dificuldade, que eles vão lidar com o preconceito. Portanto, é como se nos estivéssemos a auto-boicotar para procurar, mesmo que as coisas possam correr bem, nós já estamos a ver que vão correr mal. E claro que acabam por correr, porque depois tudo o que aconteça nós vamos canalizar para o pior cenário. Exatamente. Nós podemos ver isto de outra forma, que é, será que o meu filho vai ter dificuldades em adaptar-se a uma escola nova? E aí estamos todos inseridos, porque depois até temos uma boa surpresa, que é, normalmente quando as crianças chegam à escola, tem crianças brasileiras, portuguesas, africanas, romenas, francesas. Nós temos essa sorte, as nossas escolas são muito ricas porque temos crianças de muitos países e isso só nos enriquece a todos. E é isto que eu sinto muitas vezes, é que quando há imigração, nós já levamos na bagagem um pé atrás. Portanto, já estamos à espera que as coisas corram mal, já estamos à espera de sofrer esse tal preconceito que existe. E é uma preocupação legítima, mas temos que aceitar que vai existir, não só em Portugal, mas no Brasil, mas em França, mas em todo o lado. Ele existe, é uma realidade. Agora, o preconceito é muito mais penoso e muito mais doloroso se nós permitirmos que seja, porque pessoas boas e más vai haver em todo lado. Não é? A questão é como é que nós lidamos com isso. Perfeito. Sabe o que eu queria aproveitar esse gancho, Eunice? Eu queria te pedir para dar uma dica mesmo, como abordar isso, já que você falou das crianças e da escola, como abordar essa questão com crianças, com os nossos filhos, o que os pais podem fazer para estar acompanhando isso bem de perto e oferecendo ali o apoio necessário para as crianças nessa adaptação? Olha, eu acho que o mais importante que nós podemos fazer é levar um bocadinho do país e da cultura que a criança, com que a criança se vai deparar antes de lá chegar, antes de ser a realidade. Vamos procurar no YouTube que desenhos animados é que se vêem, que músicas é que há, o ambiente, o que é que se come nas escolas, então tentar, acho que vocês já deram também esta sugestão, a questão da sopa, não é? Que vocês não estão habituados e aqui nós comemos sopa a toda hora, no verão e no inverno. A gente fala muito disso, assim, a gente está dando uma dica no bom caminho. Tudo isso é importante para que a criança, quando chegue, não seja um choque tão drástico e portanto, apresentar-lhe estas novidades todas como coisas assim fantásticas, como oportunidades de conhecer crianças novas, de aprender línguas novas, porque apesar de haver diferenças entre o português de Portugal e o português do Brasil, a criança pode encontrar outras nacionalidades na escola e para eles tudo é uma descoberta e tudo é fascinante. E quando não é porque nós é que acabamos com esse fascínio, porque isso é natural neles, não é? Quando eles não aproveitam isso é porque levam essa castração de casa. Acho que é importante também, dependendo da idade, claro, termos aqui algum objeto de conforto. Por exemplo, nós podemos agarrar numa caneta especial que a avó deu no Natal,
olha, enquanto tiveres esta caneta, sempre que tiveres saudades de casa, sempre que tiveres medo, olhas para a caneta e pensas que nós estamos aqui contigo e que o dia vai acabar bem, vai correr tudo muito bem, e depois se o dia correr mal, no outro dia é outro dia e tentamos que seja melhor. Portanto, nós temos que nos pôr um bocadinho no papel da criança e isto ajuda sempre. Ajuda sempre, porque isto não é sempre fácil, não é? Enquanto adultos isto não é sempre fácil, mas se nós tentarmos pensar que vamos para um cenário completamente novo, conhecer pessoas novas, ter uma educadora ou uma professora nova, todas estas bengalinhas emocionais são muito importantes para eles sentirem conforto. É curioso você falar isso. Quando a gente contou essa história já aqui, quando a gente veio para Portugal, a gente trouxe pouquíssima mala, assim, pouquíssima bagagem. A gente trouxe, assim, basicamente roupa e mais nada. Mas eu trouxe na mala de mão, só uma mala com os brinquedos que meu filho mais gostava. Porque eu falei, olha, eu tô tirando ele da zona de conforto, da casinha dele, da cidade em que ele estava acostumado a viver. Então, alguma coisa eu tenho que carregar para que ele se sinta, de alguma maneira, estável, né? Para que ele sinta que a vida dele não está virando de cabeça para baixo, que não é tudo que vai mudar. Então, os brinquedinhos preferidos dele, a gente trouxe junto para que ele pudesse trazer essa referência, sabe? Foi bem bacana, assim, foi super importante para a gente. É ótimo, porque isso passa-lhes imensa segurança e eles sentem que o mundo, afinal, não abalou tanto, não é? Há coisas que estão garantidas. Exatamente. E isso para nós é um gesto pequeno, mas que para eles tem consequências muito grandes e muito importantes. Agora eu queria que você falasse um pouco também, Eunice, sobre como estar preparado para encarar essas diferenças culturais e algum possível caso de preconceito, mas sem ser combativo, de uma maneira que você consiga levar isso sem que isso faça com que você se decepcione com o país, sem que isso faça com que você jogue por água abaixo o seu projeto de imigração. Como se preparar? Olha, eu acho que é muito importante nós criarmos empatia com o outro, nós tentarmos calçar os sapatos do outro. Porque a partir do momento em que nós conseguimos fazer isto, nós ganhamos ferramentas que achávamos que nem tínhamos. Se quando alguém me trata mal ou é preconceituoso comigo e eu lhe responder exatamente de forma oposta, sem me rebaixar, não é? Posso-vos dar um exemplo prático quando terminar o raciocínio. Eu vou desarmar completamente essa pessoa. E depois só há duas respostas. Ou eu lhe consegui ensinar alguma coisa e ótimo, ou não consegui e estou perante uma daquelas pessoas que ainda não cresceu, ainda não evoluiu, não é? Sim, e que há de fazer o seu caminho e espero que algum dia lá chegue. Agora, vou-vos dar um exemplo prático de como é que nós também temos que criar empatia com o outro e temos que conseguir separar aqui águas e que as pessoas não são todas iguais. Nós não podemos, porque um brasileiro ou um português tem uma má atitude, metermos tudo no mesmo saco e dizermos, pronto, então os portugueses a partir de agora para mim são isto, os brasileiros a partir de agora para mim são aquilo. Porque isso, além de injusto, só traz-nos mal-estar, porque a partir dali começamos a ver as pessoas de outra maneira. E se nós vamos ter que conviver naquele país todos os dias, não vamos estar confortáveis, vamos nos sentir atacados a toda a hora. E ninguém pode ser feliz assim, não é? É muito tóxico. Eu vou-vos dar um exemplo. Há 2 semanas eu estava numa loja que a Bia de certeza conhece, o Leroy. E estava a fazer compras e separei-me do meu marido, fiquei sozinha ali um bocadinho e entretanto despachei-me, fiquei à espera dele. Estava uma senhora brasileira que chegou com um papelinho deste tamanho assim e disse ao senhor que estava na zona das tintas, olha, eu preciso de uma tinta igual à que está neste papel. E o senhor disse-lhe boa tarde e depois disse-lhe que lhe ia disponibilizar portanto, o mostruário, não é? E que ela teria que procurar uma tinta o mais parecida possível com aquela, tendo em conta que na parede fica sempre uma cor diferente, depois de pintado e seco. A senhora começou a levantar a voz e disse-lhe,
Mas o senhor sabe quem é que eu sou? Eu sou uma cliente e eu posso pagar. Portanto, eu estou-lhe a pedir para me fazer isto e o senhor, se for competente, vai-me fazer aquilo que eu lhe estou a pedir. O senhor olhou para ela, deve ter contado até 1000, foi um querido e disse-lhe, olha, eu peço-lhe mesmo desculpa, mas eu não posso correr o risco de lhe recomendar uma tinta que depois a senhora chega a casa não gosta, porque não é igual, e depois vem cá com a lata da tinta e eu não a posso trocar porque está aberta. Então, lamento, mas de facto eu não posso escolher a tinta por si. E a senhora insistiu. Sabe quantas pessoas eu tinha a trabalhar para mim no Brasil e sempre a levantar o tom de voz? Pronto, não precisamos aqui de contar o cenário todo, mas eu vi que o senhor ficou incomodado quando a senhora se foi embora, eu fui ter com ele e depois estivemos ali a conversar um bocadinho, porque eu sinto muita necessidade de desconstruir aqui um bocado também estas situações. Mas essa parte não vos interessa, que é uma história comprida. E o que é que eu senti? Eu senti que aquela senhora ainda tem que emocionalmente crescer muito, não é? Mas eu não olho para as brasileiras todas e meto-as naquela forma. Não é? Porque isso era altamente injusto. Ela estava na defensiva, ou por ela já ter passado por alguma situação, claro. Ou por mas ela... era aí que eu ia chegar, Bia. Alguma coisa, né? Às vezes as pessoas são muito maltratadas e depois ficam muito reativas. É. E é aí que eu digo que a empatia também é muito importante, nós calçarmos os tais sapatos uns dos outros. Que é... Verdade. Eu não fiquei revoltada de todo com aquela situação. O que eu senti foi o que é que devem ter feito a esta pessoa para ela chegar ao ponto de reagir desta maneira por causa de uma cor de tinta, porque não era nada importante. É. Não estamos a falar de uma entrevista de trabalho que se perdeu ou de um problema com o filho, estamos a falar de uma cor de tinta, não é? E a senhora reagiu de uma forma tão tóxica e tão violenta que eu sou sincera contigo, eu senti muita vontade de ir abraçar aquela senhora. Que bom! Mas com o Covid, pronto, nós temos todos que adaptar aqui o nosso comportamento e a senhora certamente chamaria a polícia por eu ter esse comportamento, então travei um bocadinho. Mas aqui entramos noutra questão, quando falamos de empatia e agora introduzo aqui o exemplo, que também é muito importante nesta questão do preconceito e da cultura, que é a senhora tinha a filha com ela, tinha uma filha que devia ter uns 10 anos e estava com ela. Portanto, se nós damos este exemplo, a criança não tem maturidade para perceber que a mãe não está bem naquele momento ou que está a dizer aquilo porque alguma coisa aconteceu para trás. Não é? O exemplo que lhe está a dar é que nós temos que ter sempre um pé atrás e temos que nos defender sempre, temos que estar sempre reativos. Perfeito. Então, se nós mostrarmos empatia com o outro, também estamos a dar um exemplo aos nossos filhos e estamos aqui a manipular a próxima geração, o que eu acho que também é muito importante. Acho que isto acaba por ser uma bola de neve. Sim, esse exemplo foi bem interessante, assim, né? A gente vê como que é importante a gente não ficar reativo e como que é importante a gente também tentar enxergar a perspectiva do outro, às vezes a dificuldade do outro. Eu queria colocar aqui na conversa uns comentários que eu tô lendo aqui, no YouTube eu tô até jogando, ali no Insta o pessoal tá mais quietinho, mas aqui no YouTube tem uns comentários bem interessantes que eu vou ler aqui, tá? O Albano disse, eu tenho um neto no 5º ano na escola e tem colegas brasileiros, ucranianos e marroquinos. É fascinante ouvi-lo entusiasmado a falar das histórias culturais desses meninos. E realmente as pessoas que eu conheço que têm filhos, assim, principalmente em Lisboa, né, que você tem gente do mundo todo, falam de uma maneira bem entusiasmada dessa mistura, desse caldeirão cultural, gente. Eu fico imaginando como que isso só é positivo para as crianças numa formação cultural, você ter referências de gente do mundo todo, né? Como isso é enriquecedor, né? Mas o rico disso também não é só para as nossas crianças e nós temos que aprender também a apreciar
aqui um bocadinho por acréscimo todas estas riquezas e todos estes pequenos tesouros que a vida nos vai dando. Que é, a criança a seguir vem para casa, partilha connosco. Nós nas reuniões de pais estamos com aqueles pais, não é? Portanto, também acabamos por interagir, acabamos por criar laços com os outros pais, porque depois há os grupos do WhatsApp e há as trocas de prendas do amigo secreto e há todas essas coisas, não é? Que nos vão fazendo interagir com os outros pais. E eu acho isso riquíssimo, porque depois vêm essas festas da escola em que as crianças vêm para casa e dizem: não, eu quero comer um doce, aquele doce assim, de chocolate, é uma bolinha de chocolate. Eu estou a falar dos brigadeiros que toda a gente adora, claro. Os brigadeiros. Mas bolinhas tu não sabes fazer, mas porquê que tu não sabes fazer? Mas é aquilo que eu gosto. Não? Quer dizer, e nós vimos esta troca tão rica, não é? Que depois damos pelas crianças portuguesas a querer os doces das crianças do Brasil, as do Brasil a querer as de Portugal. E eu acho isto fantástico, não é? Olha, a gente está chegando aqui a meia hora de papo. O André, infelizmente, teve que se ausentar, porque hoje o Tomás está um pouquinho mais mal disposto, então ele acordou bem no início da nossa live, o André teve que atendê-lo. Chegou a hora da gente pedir likes, temos mais de 80 pessoas aqui com a gente no YouTube, ao vivo. Tivemos um probleminha de áudio no Instagram, mas agora a gente já resolveu. Então, deixe seu coraçãozinho, deixe seus likes na nossa live aqui embaixo e joguem seus comentários e suas perguntas que eu vou transmitir tudo para Eunice. Tem alguns comentários bacanas aqui no Insta que agora eu quero ler. A Leca está falando: estou indo em janeiro, estou bem apreensiva em questões das minhas filhas com relação à escola. Isso me deixa mais tranquila ouvir o que estão falando. Perfeito, Leca. Eu acho que quanto mais informação e diferentes pontos de vista a gente escuta, mais preparado a gente fica para qualquer coisa que venha a acontecer com a gente, né? E venham sem medo, porque se vocês vierem com o coração aberto e se vierem prontos para aceitar a diferença, não tenham receio, porque os portugueses, de forma geral, adoram receber culturas novas, adoram conhecer pessoas novas, e as crianças, então, às vezes até são chatas de querer tanto conhecer e saber e fazem imensas perguntas. Perfeito. Outro comentário interessante aqui, olha, da Tânia Liberato. Sou portuguesa e prefiro trabalhar com pessoas de várias nacionalidades. É muito mais interessante e enriquecedor. Olha que bacana ouvir isso, né? Eu queria conversar com você agora sobre essa questão da mulher, né? Do desafio extra que a mulher tem, gente. Infelizmente, a mulher brasileira é vendida no mundo todo com uma pegada muito da sensualidade, e aí a gente não pode dizer que isso é culpa dos portugueses, isso é culpa, até o nosso Ministério do Turismo vende as mulheres de biquíni, na praia, no carnaval, a brasileira exuberante, linda, maravilhosa. A nossa mídia vende as mulheres brasileiras dessa maneira. Então, é um estigma do cão, desculpa o meu termo, assim, curto e altamente injusto, horroroso, que a gente tem que carregar, né? Então, eu já fiz até um vídeo lá no canal do YouTube falando sobre esse desafio da mulher brasileira que imigra. Provar que ela não tá aqui para roubar marido de ninguém, que ela não tá aqui para ficar sambando de fio dental para ninguém. A gente tá aqui para trabalhar, para construir a nossa vida com dignidade, junto com os nossos filhos, junto com a nossa família. Então, eu queria que você abordasse um pouco assim esse aspecto, né, da mulher, da empatia da mulher portuguesa em relação à mulher brasileira. Esse tema é muito interessante. Eu, inclusive, já recebi pessoas em contexto de terapia brasileiras que estavam com muita dificuldade de adaptação porque se sentiam sempre muito observadas e muito julgadas, então não conseguiam relaxar, não conseguiam estar à vontade, e isso teve que ser trabalhado em terapia. Agora, o que é que nós aqui podemos fazer? Ou melhor, vamos um bocadinho à origem. Porquê é que isso aconteceu? Porque nós também não podemos culpar, há um tempo atrás houve uma vaga de brasileiras que emigraram e que estragaram um bocadinho a reputação de quem veio a seguir. Pronto, vamos ser todos... Quem quiser saber um pouco mais sobre isso,
Faz uma busca no Google com Mães de Bragança, se não me engano. Você vai entender um pouco o contexto dessa treta aí que aconteceu lá em meados dos anos 90. Agora, essa questão é altamente tóxica e injusta e, mais uma vez, nós não podemos viver em função do que já foi e do passado, não é? Nós temos que olhar para a origem das coisas e ter a capacidade de perceber de onde é que elas vêm e porquê que surgem. Não é? Culturalmente, nós temos hábitos de raiz muito diferentes. O Brasil, por natureza, é um país quente, é um país com hábitos até de vestir pouca roupa, não é? Vêm-se muitas crianças de fralda e t-shirt a brincar com outras crianças na rua, e desde sempre há uma vontade muito grande com o corpo e há um culto muito grande em relação ao corpo. Portanto, a mulher brasileira não tem cuidados com o corpo porque quer mostrar ou porque tem necessidade de se evidenciar. Não. É um hábito cultural, não é? De raiz. Eunice, deixa eu te interromper um pouquinho. Acho que tem um fio na frente da sua lente do Instagram. Desculpem. Tá batendo e fez um barulhinho agora. Pronto, pode continuar. Okay. E é importante nós percebermos de onde é que estas coisas vêm. Porque se eu me sinto à vontade com o meu corpo desde criança, e se eu passo calor desde criança, é normal que eu vista roupa mais fresca, que eu não ande com tanta roupa, não é? Portanto, há situações onde nós vimos malícia porque estamos inseridos noutra cultura, mas pode não haver, e nós temos que dar esse benefício da dúvida, não é? Como algumas brasileiras olham para nós portuguesas e acham que nós não temos graça nenhuma, porque estamos sempre assim descontraídas demais, porque não nos pintamos, porque não isto, porque não aquilo. Lá está, vamos à cultura outra vez, que é esse culto do corpo e essa necessidade de estar sempre ali a bater os 90% do perfeito, nunca foi uma necessidade para nós. Portanto, nós sempre valorizamos mais o estar confortável, o estar descontraídas. É assim um prazer enorme estar numa aldeia no interior do país e estarmos sentadas de pijama à porta a beber café e a conversar umas com as outras. E ninguém quer saber se estamos de pijama, se estamos de pantufas. Não se liga a isso. Portanto, claro que nas cidades grandes a conversa já é outra, até também por influências, mas pronto. Mas no interior do país nós vimos muito isto, não é? Assim como vimos aqueles senhores a trabalhar de camisa e aquilo faz-nos imensa confusão. Porque está tanto calor, porque é que não vestem uma t-shirt, não é? Que ficam muito mais confortáveis. Mas se nós formos sugerir isso àqueles senhores, eles vão dizer, mas t-shirt, não é pensar, então, porque depois fica aqui sentado composto, não fica em condições, não é? Portanto, estas questões culturais, nós temos que as respeitar e temos que perceber de onde é que as coisas vêm. E a mulher brasileira é muito estigmatizada porque às vezes não se faz um esforço para entender de onde é que as coisas vêm, não é? E há uma bagagem cultural muito pesada que eu pessoalmente, e tenho várias amigas brasileiras de há 20 anos e já nos conhecemos há muitíssimo tempo, e já acompanho os filhos delas também, temos acompanhado a vida umas das outras. E que, de facto, eu sinto uma pressão muito grande de estar sempre o melhor possível, o cabelo sempre arranjado, como se fossem para um casamento cada vez que vão despejar o lixo. E quer dizer, eu sinto imensa... eu não gosto da palavra pena, mas sinto que é um peso tão grande, não é? Não se conseguir descontrair. Eu vou beber um café com as amigas, faço um rabo de cavalo e está ótimo, estou confortável, vou-me divertir, vou conversar, não estou com essas preocupações. E eu sinto que a mulher brasileira às vezes é muito injustiçada e é muito... Há uma exigência muito grande, porque se por um lado isso tem uma conotação muito negativa, por outro lado basta-nos dizer que somos brasileiras e... Epá, é brasileira, então mas está assim, nem se pintou, nem se arranjou. Não, se calhar, pronto, sabe, fala brasileiro, morou lá um tempo, mas não deve ser de origem, não é? Porque senão não estava assim. Portanto, nós temos que criar mais uma vez empatia umas com as outras e agora, abrindo aqui um parênteses só para as mulheres. Quando nós falamos em preconceito, se calhar estamos a dar foco a lutas que são muito ingratas e que não merecem a nossa energia. Se calhar devíamos concentrar mais
em trabalhar em conjunto, independentemente de portuguesas, brasileiras, alemãs, francesas, não interessa, somos todas mulheres, não é? E era suposto cuidarmos umas das outras, e era suposto protegermos-nos e entendermos, não é? Eu não tenho o direito de apontar o dedo a ninguém porque quero usar uma saia curta, eu não tenho nada a ver com isso. As pernas não são minhas, não é? Isso, por um lado, eu gosto de usar camisola de gola alta, também ninguém tem nada a ver com isso, nem ninguém tem que criticar isso. Desculpa, Bia, interrompi-te. Mas sabe que uma coisa que é curiosa, né? Esse estereótipo que não só as brasileiras carregam, enfim, mas mulheres do mundo inteiro carregam, ele é tão prejudicial, porque eu reparo aqui que às vezes existe uma liberdade até maior aqui. A gente vai à praia e a gente vê as mulheres fazendo topless, tranquilonas. Isso no Brasil não existe. No verão, meninas, as mulheres saem aqui com shortinho mini mesmo, assim, que lá também é uma coisa, dependendo do ambiente que você tiver, as pessoas já olham, mas no verão as pessoas querem mesmo, sabe? Não tem aquela hipocrisia com o corpo, né? E aquela sexualização do corpo feminino tão grande. Então, às vezes, a própria brasileira chega aqui e fala, olha, tô impressionada. E você vê que, enfim, é uma mistificação que a gente acaba carregando nas costas, mas que é muito bacana ver quando também tem um olhar da portuguesa de empatia para com a gente e da gente de empatia para com a mulher portuguesa. Afinal de contas, somos todas mulheres, somos todos seres humanos, mulheres ou homens, todo mundo lutando por uma situação melhor, né? Por uma vida melhor, enfim. E a importância de todo mundo se apoiar, né? Como que isso é fundamental. Eu queria levantar aqui, olha, alguns comentários do Insta. Adriana falando assim, sempre quis deixar meus cabelos brancos. No Brasil, nunca tinha coragem. Olha eu aí te dando um exemplo. Agora com a pandemia e a ida para Portugal em dezembro, já comecei a transição e libertação. Super apoio, Adriana. Vamos embora com os nossos brancos. É só a gente investir num bom corte que fica tudo certo. Estou muito feliz também com meus cabelos brancos. Acho que esse movimento é maravilhoso e a gente está assumindo no mundo inteiro. Olha... já vou falar aqui, tá? O NBA. Já vou rebater esse comentário aqui. As brasileiras também falam mal e estigmatizam as portuguesas. Feias com bigode, concordo. Afinal, o problema não está nas nacionalidades, mas sim pelo fato de serem mulheres. Já discordei. Afinal de contas, você é homem e você está fazendo esse comentário fricotento, então isso não tem nada a ver com mulher, tem a ver com personalidade. Pronto, falei. Mas aí, Bia, é importante nós aqui falarmos de uma coisa, que é... Troca de ideias, sem ofensas, parabéns. Deviam ocorrer mais esses direitos entre portugueses e brasileiros, acho que ela quis falar diretos, né? Ajudam a uma união. E isso eu também super concordo. Eu acho que a gente tem, juntas somos mais fortes, a Leca tá falando ali, e se tem bigode ou não, cada uma decide como quer estar. Também concordo, cada pessoa tem que cuidar da sua vida, da sua felicidade, né? Olha... estamos aqui com 100 pessoas assistindo a gente no YouTube. Eu sei que o NBA tá a brincar e eu também fiz uma brincadeira aqui com ele. A gente aceita todo tipo de comentário, por isso que eu exibi o comentário dele. Não, mas isso é muito importante. Eu só não queria deixar aqui passar a oportunidade de dizer que a questão, claro, foi levantada um bocadinho na brincadeira, mas vamos aproveitá-la, que é a questão fundamental é mesmo essa. Quando nós aceitarmos que, tirando a nacionalidade de cada um e deixando só a bagagem, portanto, a raiz de cada um, o que faz parte, o que faz de nós quem somos, não é? É isso que interessa. Quando alguém me critica, tem que me criticar enquanto eunice, não me tem que criticar enquanto portuguesa, não é? Porque todas as outras mulheres portuguesas não têm que pagar pelos meus erros. E as brasileiras exatamente igual. Portanto, quando nós conseguirmos despir esse rótulo de nacionalidade, pronto, se veio daqui é porque é assim. E isso não existe só em Portugal e no Brasil. Os portugueses, claro, quando iam para a França, também sofreram muito quando iam e quando vão, não é? Ou para a Inglaterra. Portanto, nós somos um país de imigrantes e somos um país também que recebe muita imigração. Portanto, é muito hipócrita
E no Brasil isto também acontece. Portanto, há muitos portugueses que foram para o Brasil e pessoas de outra nacionalidade, não é? A América é enorme. Portanto, é muito hipócrita da nossa parte estarmos a apontar dedos uns aos outros somente com base no sítio onde nascemos. Não, até porque Portugal, infelizmente, é um país que ainda sofre muito com violência contra a mulher, né? Os números são bem assustadores. Claro que não são tão grandes quanto os do Brasil, infelizmente. O Brasil tem um número muito alto, mas eu fiquei impressionada, porque eu não imaginava que em Portugal a gente ia ter um número tão grande assim de casos de violências contra as mulheres. Olha, o Fernando até falando aqui na Inglaterra também, com o Covid, com a pandemia, isso disparou no mundo inteiro. Então, eu acho que é uma questão mesmo mundial da gente levantar essa conscientização, né? Mas a gente acabou fugindo um pouco do assunto e enveredando para a questão feminina. Eu queria abordar o imigrante, as mulheres, os homens, as crianças como um todo. Então, queria voltar um pouco aqui no nosso tema. A Elis está muito querendo aparecer, ela está gostando do papo com a Eunice, está querendo participar. Mas queria abordar um pouco também sobre essa questão do cidadão do mundo, né? Desse legado que a gente vai deixar para os nossos filhos através da imigração. Como que a gente pode proporcionar isso para as crianças e o que de positivo isso vai trazer para elas? Olha, Bia, eu acho que a maior riqueza que a imigração traz às nossas crianças é a diversidade. Portanto, nós conseguimos fazer com que a nossa criança sinta que existe mais além da casa dela. E isto é um dos valores mais ricos que nós podemos dar às nossas crianças. A preocupação com o outro e o cuidado com o outro, independentemente de se tem a pele amarela, se tem a pele branca, se tem a pele vermelha. Portanto, e a verdade é que as crianças não ligam a nada disso, e há imensos estudos e imensas experiências feitas que as crianças reagem, por exemplo, uma criança com alguma deficiência de uma forma totalmente diferente de um adulto, porque nós, infelizmente, já estamos formatados ou para olhar de forma diferente ou para ter outros cuidados. E as crianças não. As crianças reagem com muita naturalidade. Eu uma vez tive uma situação muito gira que quero partilhar com vocês, que eu trabalho também com crianças, também faço terapia na terapia familiar, acompanho algumas crianças individualmente quando há necessidade. E tive uma vez um menino que eu lhe perguntei, então, e na tua escola este ano há muitos meninos novos, como é que correu o primeiro dia de escola? E ele disse, sim, tenho muitos meninos novos, adoro, muitos amigos, né? Até como é que são os amigos novos? E eu estava a falar se eram simpáticos, se não eram simpáticos, se há mais meninas, mais meninos, mas deixo sempre aberto para ver o que é que eles vão dizer. E a resposta dele foi fantástica. Ele disse-me, não, Eunice, são só crianças. Legal. Depois eu falei com o pai e o pai até me disse que naquele ano havia um menino com autismo, havia muitos meninos, portanto, vindos não só do Brasil, mas de outros países e que tinham a sorte naquele ano de ter uma turma muito diversificada e muito rica por isso mesmo. Mas é engraçado que aos olhos da criança ele não fixou nada disso, portanto a resposta que ele me deu foi não, somos só crianças. E a verdade é esta. Não é? Quando nós nos preocupamos o preconceito muitas vezes ele é ensinado, né, Eunice? As crianças, elas são muito puras nesse aspecto. Sempre, porque as crianças não nascem preconceituosas. Perfeito. Isso vem de casa, não é? E às vezes nós fazemos isso sem querer. E isto é muito perigoso. Portanto, nós às vezes defendemos que não somos preconceituosos, mas isto é um crescimento diário. Nós temos que nos auto-ensinar todos os dias e que temos que nos questionar, será que eu fui justo com aquela pessoa? Não é? Porque é que eu julguei? Porque é que eu critiquei? Não tenho que o fazer, não é um direito meu. Isto é um crescimento diário que nós temos que fazer todos os dias. E as crianças veem e absorvem através do exemplo. Portanto, eu acredito que aqui a imigração é das fontes mais ricas de partilha, de empatia e de conhecimento que nós podemos dar às nossas crianças. Porque, reparem, se nós conseguirmos que os nossos filhos sintam que não são filhos de Portugal ou do Brasil
nem são filhos da Europa ou da América, são filhos do mundo, portanto eles têm que se sentir felizes e seguros em qualquer parte do mundo, porque é um direito deles estar em qualquer parte do mundo e ser felizes nesse sítio que eles escolheram. Perfeito. Se nós conseguirmos passar isto, não há adaptação, não há preconceito, não há nada disso, porque vão eles por onde forem, vão estar seguros e vai correr bem certamente. Derrubar barreiras, né? E não criar mais barreiras. Acho interessantíssimo a gente ter trazido esse papo, assim. E uma coisa que a gente fala muito para o pessoal que está planejando a imigração é: não deixe o medo de passar algum preconceito, o medo do seu filho enfrentar algum bullying paralisar, encerrar esses sonhos, porque ele pode viver esse tipo de situação mesmo estando no Brasil, e pode ser que ele venha para cá e que seja completamente diferente, que ele não passe por isso. Pode ser que ele tenha uma dificuldade numa escola, e aí talvez seja o caso de você ir lá e você conversar, ou você tentar uma outra escola. A questão que a gente tenta sempre deixar muito claro aqui: saiba os seus direitos, se coloque com educação, com carinho, com empatia, mas também não se deixe se diminuir, né? Saiba se colocar para fazer valer também os seus direitos. Então, fica essa dica e essa recomendação maravilhosa, assim, que a Eunice trouxe para a gente, da importância de quebrar essas barreiras, como a Carla está falando aqui no comentário, e da gente buscar uma união, principalmente uma união, para que a gente consiga dar as mãos e crescer juntos, que isso é o mais importante e mais rico que a gente pode tirar desse processo, né, Eunice? Eu queria te pedir, a gente já está chegando aqui, passando dos 50 minutos, queria te pedir para você fazer suas considerações finais para a gente encerrar esse papo aí, que está tão gostoso, mas o nosso tempo, infelizmente, está acabando. Passou tão depressa! É muito rápido, né? Não, mas se vocês tiverem sugestões de algum tema que queiram ver trabalhado, nós depois também combinamos outra live, não há problema nenhum, sempre que vocês quiserem, senti-me muito acarinhada e muito, muito bem-vinda, portanto não há questão, se vocês quiserem, voltamos a fazer. Aquilo que eu queria partilhar com vocês antes de sair: não se isolem, não criem nichos. Quando nós imigramos, temos tendência para procurar só pessoas da nossa nacionalidade. Não façam isso, porque estão a fechar portas, não estão a dar hipótese a interagir realmente com outra cultura e a beber da forma mais rica possível do sítio onde estão. Deem uma oportunidade, não só aos outros, mas também a vocês, de interagirem com uma cultura diferente e com pessoas diferentes de vocês, porque é isso também que nos faz crescer. Nós não podemos reclamar que sofremos de preconceito se depois nos auto-boicotamos e nos fechamos na nossa casa, ou se só lidamos com pessoas da nossa nacionalidade. Perfeito. Portanto, convidem os colegas dos vossos filhos para irem aí a casa, conheçam os pais dos amigos dos vossos filhos, interajam uns com os outros, porque há portugueses maus, sim, pelo que todos sabemos, também há brasileiros maus, mas também há brasileiros espetaculares e portugueses espetaculares. E se vocês desistem no primeiro ou no segundo porque tiveram azar de apanhar um menos bom no início, vão perder a oportunidade de conhecer outro que podia ser um amigo fantástico e com quem vocês podiam viver experiências muito giras. Maravilhoso. Olha, já deixo a indicação do canal da Eunice e do Insta dela, Conversas em Família. Ela sempre traz umas abordagens bem interessantes. Então sigam, se tiverem, acredito que ela se disponibiliza também por inbox, né? Se o pessoal tiver pergunta para mandar, quiser conversar com ela, por favor, fiquem à vontade. A Deise aqui está falando que o tema foi uma escolha genial. Acredito que mereça até outra live. Quem sabe a gente faz, né? Para desenvolver um pouco mais esse papo. A Rita está falando coisa importante. Que o preconceito começa em casa, então os pais têm aí uma função super fundamental de não incutir isso na cabeça dos filhos. Nem sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Os portugueses não dão abertura às novas amizades. Os brasileiros não se fecham por vontade própria.
aos poucos, eu acho que os portugueses têm uma postura menos expansiva que os brasileiros, mas quando a gente chega assim, aos pouquinhos, devagar, a gente vai conquistando aos poucos. E Bia, nós demoramos mais tempo. Né? É importante também respeitar isso. Nós demoramos mais tempo, mas quando se consegue a confiança do outro lado, a verdade, eu estava-vos a dar o exemplo das minhas amigas do Brasil, nós somos amigas há 20 anos, portanto, assim que elas conseguiram... Exatamente, portanto, assim que nós começámos a ter a nossa empatia e a nossa amizade, frequentamos a casa umas das outras há 20 anos, portanto... Exemplo maravilhoso. Bom, gente, a gente vai ficar por aqui. Eu peço desculpa mais uma vez, porque o André teve que sair no começo da live. As melhoras do André, Bia. Não pôde voltar, infelizmente. Essa semana tá um pouco atípica aqui em casa, o miudinho tá mais agitado, enfim, tá naqueles saltos, né? E aí ele foi lá dar um acolhimento para o nosso baby. Mas foi um prazer enorme ter você com a gente. Muito obrigada pela participação. E a gente fica por aqui. Sigam a Eunice e vamos continuar essa troca aí. Obrigada por este bocadinho. Um beijo enorme, Eunice. Tchau, tchau. Tchau.